tudo bem? Hoje nós estamos aqui no programa Pontuando para falar de pobreza, riqueza e religião. Não é um tema fácil, mas é um tema diferente do que nós temos tratado aqui. Eu nunca entrei em termos religiosos. E eu estou novamente na revista Cult, e esse é um tema da avareza, e quem assinou a matéria que eu vou ler agora é Luz Marina Campos Garcia. Ela é teórica e pastora luterana, doutora em Direito, pesquisadora do programa de pós-graduação do Direito da UFRJ. Então estou com a revista aqui na mão, vocês devem estar ouvindo aí eu passar de página, né? É uma revista de folha brilhosa, muito bonita. Eu sinceramente não gosto, o brilho me incomoda um pouco, eu prefiro página fosca. Mas vamos ler para que a reportagem fique rápida e não fique cansativa. Então, aqui ela está com o título de Avareza e Religião. E ela começa assim: o individualismo, a competição e o abuso da natureza que caracterizam o sistema capitalista globalizado, neoliberal, se chocam com os valores religiosos alicerçados no princípio da coletividade, da solidariedade e da responsabilidade ecológica. Essa é uma visão bastante moderna, né? Ela vai fazer aqui algumas introduções de conceitos bíblicos, porque ela é uma teóloga, e a parte da religiosidade de cada um. Todos nós temos, aqueles que têm religião, que não são ateus ou que não são agnósticos, têm algum conhecimento sobre os religiosos, os grandes avatares da humanidade. Aqui no Ocidente, principalmente o cristianismo, na figura de Jesus Cristo, que ele sempre fez opção pelos pobres, pelos caídos, pelos doentes, para edificar os seus espíritos. E tem várias passagens que ele, o Jesus Cristo no caso, né, que eu estou falando aqui como figura histórica, não como figura religiosa, mas também religiosa, ele tem uma conduta dentro da sociedade de erguer aqueles que estão os caídos. Muito bem. Isso está alicerçado, 2000 anos depois, várias passagens, vários cismas, várias diferenciações, outras religiões que surgiram. Isso está alicerçado em passagens bíblicas, em dizeres de outros santos, outros luminares, outros avatares, em outros cismas da Igreja Católica Protestante, Pentecostal, e existem muitas visões. Ela vai dar um panorama, vamos ler, e se a gente achar necessário a gente comenta qualquer coisa. Acho difícil porque é matéria que eu realmente nunca me aprofundei, e você tire as suas conclusões, sendo você ateu, sendo você religioso. Diferentes sistemas religiosos têm procurado, através da história, lidar com a questão da riqueza e da pobreza, da justiça social e econômica, da generosidade e da compaixão, da ganância, da avareza, daquilo que é considerado suficiente e daquilo que é considerado excesso. É verdade. Diante do capitalismo globalizado neoliberal, das crises econômicas que submetem as nações inteiras e dívidas irrecuperáveis e, consequentemente, à miséria de muitos e ao enriquecimento de poucos, inúmeros estudos teológicos têm sido feitos ao redor do mundo. No âmbito cristão, igrejas e instituições de ensino e organismos ecumênicos se ocupam dessas temáticas. É fato, é verdade. A avareza, o assunto de interesse desse artigo, é uma palavra que provém do latim avaritia e significa, segundo o dicionário Aurélio, excessivo e sórdido apego ao dinheiro, estagnação, falta de generosidade, mesquinhez. Na tradição católica,
a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais. Na ética cristã como um todo, é uma forma de idolatria. Um subtítulo aqui agora: a tradição bíblica. A principal fonte de inspiração para a tradição cristã provém dos ensinamentos bíblicos. Eles estão fundados na noção de que Deus, como Criador, provê o que é necessário para o sustento da humanidade. O mundo criado, oikos, que parece que é uma palavra grega, casa comum, tem capacidade para produzir copiosamente, de modo que as pessoas e demais espécies que habitam o planeta possam sustentar-se cotidianamente. Se a gente se ocupar da natureza e do homem dentro da natureza, e das outras espécies também, é factível que a gente observe que, exceto se você tiver uma superpopulação, mas que a natureza nos provê daquilo que nós necessitamos. Claro que isso aí, existem vários raciocínios que podem ser feitos em cima disso. Se você tiver uma superpopulação, pode faltar água. Isso acontece até entre as espécies vegetais, que alguns vegetais sugam mais água do que o outro, então eles não devem estar próximos uns dos outros. Outros trabalham em cooperativa, cooperando com os demais na distribuição da água, dos nutrientes do solo. A gente teria que fazer uma observação aí muito profunda, estudos bastante científicos, para poder determinar isso aí. Mas, de uma maneira geral, está à disposição das espécies aquilo de que elas necessitam, não independente da superpopulação, obviamente. A partir do mito da criação, na qual há abundância no jardim de Éden, no caso, Gênesis 1 e 3, passando pela história do maná no deserto, quando Deus envia uma espécie de pão do céu para alimentar o povo, que está em Êxodo 16, até o sermão da montanha, quando Jesus convida a olhar para os lírios do campo, quando contraponta a preocupação pela sobrevivência, que nesse sermão Jesus fala para você olhar para os lírios do campo, que eles se mantêm e não se preocupam com a sua sobrevivência, com a sua subsistência. Então, diante disso tudo, a tradição bíblica convida a confiar na generosidade de Deus, que tudo concede de maneira gratuita, em termos equitativos, às pessoas e às demais espécies. Isso aí seria um tema controvertido se a gente não estivesse falando de uma espécie de naturalidade e natureza, ou seja, tudo o que as espécies precisam está no planeta. Claro que nenhuma espécie vegetal, animal superior, ruminal, nenhuma delas estaria livre da escassez. Todos nos preocuparíamos, motivo pelo qual nós vemos a maravilha da natureza, elegemos a crença de um Deus, né? Eu estou falando aqui de maneira, como é que eu vou dizer? Eu não estou sendo nem a favor do ateísmo nem contra, eu estou simplesmente falando, né? E eu tenho a minha crença particular, se alguém quiser saber, eu tenho crença particular, mas eu não quero objetar isso aqui agora, nem a favor nem contra, eu quero simplesmente dizer do texto. Ela, por exemplo, é religiosa. Então, o que rola? Falando de maneira muito natural, se você tem tudo na natureza, nós poderíamos objetar o seguinte: então Deus concede, nós elegemos um Deus, nós cremos em algum Deus, uma religião, alguma coisa aqui, e pedimos a Ele que mantenha nosso sustento e tal. E isso tem várias passagens bíblicas que falam disso. É claro que a gente pode prever a escassez, ela pode acontecer até de forma natural, mas nós estamos partindo aqui para falar da avareza. E a avareza o que seria? Seria aqueles que detêm para si e não quer compartilhar com os outros e quer ter cada vez mais. Então, o tema aqui central é a avareza. Muito bem. Então, Deus nos convida, com tradição bíblica, o Deus, de acordo com a sua generosidade, que tudo concede, de maneira gratuita, em termos equitativos, às pessoas e às demais espécies. Isso é relativo, vamos colocar assim, em termos de prática do dia a dia, da realidade. Ocorre que tal generosidade se estabelece não apenas como critério da relação de Deus com o... Vou passar a página aqui, vai fazer barulho, tá bom?
com o mundo, né? Mas, como parâmetro para as relações pessoais e sociais, ela é referência a partir da qual as relações humanas e ecológicas precisam ser construídas. Por isso, a riqueza, que na tradição bíblica resulta da bênção e não do esforço pessoal ou merecimento, tem a função social de ser compartilhada, principalmente com os mais vulneráveis, pobres, viúvas e órfãos. É por isso também que a sede de acúmulo, que seria a avareza, a cobiça e todos os métodos injustos de aquisição e ostentação da riqueza são fortemente condenados em parâmetros religiosos. Ok? Então, olha bem, o que é a riqueza? A riqueza não é aquilo que você tem. A riqueza é aquilo que tem à disposição. Então, vejamos hoje em dia. Nós temos tecnologia, capacidade, ciência, conseguimos interferir na natureza em proveito nosso e até dos animais e das outras espécies, ganhando conhecimento e descobrindo a riqueza que nós temos. Então nós temos metais preciosos, nós temos minerais preciosos, nós temos a água, nós temos a química que, se transformada, pode beneficiar, tanto em termos de remédio quanto em termos de produtos para poder manufaturar e trabalhar o metal, a própria química, remédios para o ser humano. Quer dizer, todo esse conhecimento que você retira da natureza é uma riqueza. Se a tecnologia atual, a própria internet, o comando de dados, Wi-Fi, a transmissão de mensagens, tudo isso é uma riqueza. A inteligência artificial que falam agora é uma riqueza. Os dados, o acúmulo de dados a respeito dos cidadãos é uma riqueza. Porém, quando ela é jogada para um setor da humanidade em detrimento de outros, você gera a pobreza diante da riqueza, que é a disponibilidade de todos. Alguns que descobrem essa riqueza, que trabalham essa riqueza, que produzem essa riqueza, querem se apropriar delas em detrimento de outros, que trabalham para esse conjunto de seres ou instituições que conseguem manipular essa riqueza. E outros que nem sequer trabalham delas ficam totalmente alijados. São populações inteiras, são países submetidos a guerras de cobiça. Então, essa é a nossa realidade do mundo em capitalismo e uma boa parte do mundo neoliberal. Continuando. No Antigo Testamento, tanto a Torá quanto os profetas fazem críticas contumazes ao acúmulo exacerbado de bens. O sétimo mandamento considera como roubo qualquer riqueza que tenha sido produzida a partir da privação imposta a um vizinho com respeito às suas necessidades básicas. Estaria isso em Êxodo 20:15. E o nono e o 10º mandamento condenam a cobiça dos bens de outra pessoa. Êxodo 20:17. De maneira que um sistema social baseado na intenção de ter mais não corresponde aos critérios da equidade e da justiça. Lembremos que nós estamos fazendo um estudo religioso ou teológico daquilo que temos à nossa disposição no mundo sob o codinome de riqueza. Seja ouro, seja dinheiro, sejam propriedades, sejam tecnologias, seja o que for. Tudo que for riqueza, que não seja distribuído, que não beneficie a todos. A riqueza é aquilo que pode beneficiar muitos. É uma riqueza. Pode resolver os problemas de muitos. É uma riqueza. O desejo de acúmulo resulta no empobrecimento de outros, de modo que a tradição profética se levanta contra aqueles que juntam campo a campo, casa a casa, e que, se cobiçam os campos, os arrebatam, se casas as tomam e assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança, são todas citações bíblicas, a construção da riqueza raramente ocorre sem violência. Para contraporem os mecanismos avarentos produtores de assimetria social, foram estabelecidos modos de redistribuição da riqueza por meio do exercício da generosidade, do perdão, das dívidas,
da devolução de terras e da liberdade de quem se tornar escravo por causa de dívidas da família. Tudo são passagens bíblicas que ela vai citando aqui, eu não vou citar, senão vai ficar enorme. Essas são as tradições conhecidas como a Sabá e o Jubileu. Tudo isso bíblico. No Novo Testamento, há forte condenação à riqueza e ao desejo constante de acúmulo, que é chamado de pleonexia. Olha bem, no Novo Testamento há forte condenação da riqueza. Eu achei isso aí meio equivocado, que é condenar a riqueza, a não ser que seja riqueza pessoal, riqueza particular. Porque a riqueza, nós podemos descobrir onde ela existe e distribuí-la. Mas eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Os evangelhos possuem inúmeras narrativas que se referem a essa reprovação. Um texto exemplar é aquele no qual Jesus se encontra com um jovem rico que quer segui-lo. E Jesus lhe diz para vender todos os seus bens, distribuí-los aos pobres. Diante da negativa do jovem, Jesus conclui que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Em outro lugar no Evangelho, Jesus diz: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Bom, que tesouro é esse? Né? Aquilo que você elege como tesouro naturalmente. Né? Já o Evangelho de Lucas exorta as pessoas a guardarem, ou se guardarem, de qualquer tipo de avareza. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. É um raciocínio interessante, né? A sua vida não depende de seus bens. É claro que você pode alegar assim: mas se eu tiver dinheiro eu consigo pagar um médico se eu tiver necessidade, comprar uma medicação se eu tiver necessidade, comprar uma casa para ficar resguardado, pagar a escola dos meus filhos. Tá, mas a sua vida íntima, a sua existência, se confrontando com o fato de que a sua forma de agir no mundo depende daquilo tudo que o mundo te dá e que nele você se sustenta, a sua vida íntima, estar vivo ou não estar vivo, não depende dos seus bens. Isso é verdade. Então muita gente fala assim: a verdadeira riqueza é a saúde, porque se você não tiver peremptoriamente saúde, ainda que você seja milionário, você vai viver uma vida ruim e pode morrer muito precocemente. Então, aí nós mudamos o conceito de saúde. Muito bem, ou melhor, de riqueza, desculpa. Parte dos escritos conhecidos como cartas pastorais apresenta igualmente uma postura crítica com relação à riqueza e à avareza. Na primeira epístola, escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A carta enviada aos Hebreus admoesta que a vida seja vivida sem avareza, para que a conduta de vocês não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Pessoas cujas condutas se inspiram no amor ao dinheiro são contadas entre aquelas que estão cheias de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícias. Essas pessoas são inclusive consideradas inimigas de Deus. A ética cristã entende que a cobiça de possuir é uma idolatria, de maneira que as pessoas que depositam sua confiança em bens materiais, dinheiro ou poder, renunciam à confiança a Deus. Esse fato, ela está fazendo uma análise bíblica, e esse fato é um fato discutível pra caramba, né? Porque as pessoas que depositam confiança em bens materiais no mundo como o de hoje, você pode confiar muito na divindade, ter uma fé, vamos falar de fé em vez de falar da divindade. Você pode ter uma fé muito violenta, mas você sabe que você depende, na sua sobrevivência, na sua vivência e sobrevivência, você depende de fatores que você tem que ter acesso. É aí que está a raiz de todos os males. Se você tiver acesso às coisas e puder viver uma vida razoável, né, se todos entenderem que a sua fé está na realização de um mundo bom, em que uns colaborem com outros para que ninguém fique sem o auxílio necessário e sem o seu provento necessário, então nós teríamos uma ética de vida mais legal, né?
Então a ética cristã entende que cobiça de possuir é uma idolatria. Sim, eu particularmente não contraponho isso à questão de ter fé ou não ter fé. Eu acho que é uma questão de você ter um adiantamento moral. Se você tiver mais adiantamento moral, você é capaz de viver que tudo que você possui em demasia e que falte a outrem vai causar problemas. E é nisso que está a cobiça e a avareza. Né? É isso onde está a idolatria, de você se sentir melhor e diferenciado. Essa questão da renúncia à confiança em Deus seria para mim a renúncia de você viver uma ética religiosa, uma ética cristã. E se nós resolvêssemos não eleger nenhum avatar para nos conduzir, uma ética humana. Então eu acho que o artigo é extremamente reflexivo, mas tem pessoas que só entendem as coisas quando são colocadas em termos de religiosidade, em termos de pecado, e ela está fazendo uma análise aqui de acordo com a ótica do estudo dela. Eu não estou me contrapondo a ela, estou tentando fazer uma tradução daquilo que nós poderíamos falar cotidianamente sem eleger religiosidade, se for o caso. Nessa segunda parte aqui agora, nós vamos começar a partir da palavra tradição da igreja. A experiência cristã foi passando por transformações na medida em que se encontrou como cultura greco-romana e o cristianismo se tornou a religião do império. Nas cartas pastorais e nos escritos pós-canônicos nos séculos I e II, pode-se observar uma adaptação da comunidade cristã ao ethos patriarcal e à mentalidade greco-romana que se estendia, ou melhor, que se entendia a assimetria social como algo natural. Olha bem, assimetria social como algo natural. A forma da propriedade comunal de bens e riqueza praticada pelas primeiras comunidades cristãs de Jerusalém foi sendo descontinuada pelo cristianismo helênico, embora comunidades urbanas na Ásia Menor, na Grécia, no Egito e em Roma e no norte da África tenham desenvolvido um sistema único de cuidado para com os empobrecidos. Desde o final do século III, a tendência radical ascética se expressou por meio de um monasticismo cristão no Egito que se tornou símbolo de um cristianismo contracultural em protesto à emergência da Igreja Imperial sob Constantino e seus sucessores. Olha bem, o que ele está falando dessa naturalidade aqui da assimetria social? Ele é uma coisa que até hoje em dia as pessoas comentam, a questão da diversidade, né? Olha, nós somos diferentes, sim, mas isso não impede que sejamos iguais, porque somos iguais perante as leis. Então deveríamos ser iguais perante os direitos às coisas que estão por aí. Mas nós temos pontos de partida diferentes. Alguns são mais capacitados, então vira a lei do mais forte, o mais capacitado chega mais lá na frente. Ocorre que aquele que é mais capacitado, que consegue trabalhar melhor a riqueza, ele vai apropriar para si em detrimento de terceiros, e muitas vezes esse que se apropria em detrimento dos outros por ter uma força de capital, ou porque se junta a algum meia dúzia que se junta com ele e faz com que ele tenha aquela propriedade. Então, a questão da propriedade privada aqui, que ela se refere, por exemplo, que ela vai se referir ou já se referiu, a questão da propriedade privada é uma questão não é só de gleba de terra, é de tecnologia, é de empresa. A propriedade privada que se fala no mundo hoje em dia é se apropriar de algo que seja seu, que seja um rendimento seu, que seja um lucro seu, ou que seja algo só para si, independente de ser uma gleba de terra, de ser uma casa, pode ser uma tecnologia, pode ser uma empresa, uma instituição, algo que forneça coisas muito além do que fornece aos outros em detrimento de outros. Então, ele está falando que a mentalidade greco-romana naturalizava a diferença entre as pessoas em termos de capacidade social, de ter as coisas, né? Enquanto que, na realidade, a diversidade ela não pode ser entendida como desigualdade. Eu não sei se eu estou me fazendo expressar. Eu estou diferenciando a palavra diversidade, porque somos diversos, somos diferentes, inclusive em capacidades,
da desigualdade. A minha capacidade maior não pode provocar entre nós uma desigualdade de direitos ou de acesso às coisas. É isso que eu estou falando. Ah, mas e se eu consigo e o outro não consiga? A ética cristã, ela fala de que aquela riqueza é de todos. Se você teve acesso, é igual, por exemplo, se você descobrir uma técnica para fazer uma cirurgia, para tratar de alguém, você vai guardar aquilo só para si? Não, você vai fazer aquilo para os outros. Mas se você começar a cobrar de uns e em detrimento de outros, aquela riqueza que você descobriu, aquela técnica, não serve para todo mundo. Se não serve para todo mundo, você está se apropriando. É justo que você ganhe um valor razoável e tal, mas é justo também, em termos de ética, que você trabalhe para as pessoas ou que traga essas coisas às pessoas. Então vamos ver, por exemplo, nós estamos falando de saúde, né? Só de exemplo. Vamos ver, por exemplo, se você está dentro de um hospital, tem uma parte pública do hospital, tem a parte privada do hospital. O privado pode pagar, o público não pode pagar. Quem vai pagar por ele? O governo. Você vai ganhar do mesmo jeito, ou pelo menos deveria ser assim. Então essa seria uma forma de você distribuir a riqueza, né? Quando alguns podem pagar, pagam, outros não podem pagar, o governo paga, o Estado paga. Mas isso é mal visto. Então essa desigualdade, entendeu? Ela veio fruto de uma diversidade. Eu sou mais capaz, me tornei capaz de realizar aquilo, mas eu vendo aquele trabalho a um preço que outros não podem pagar. Para que a desigualdade, a diversidade se não influa na desigualdade, você faz com que o Estado venha a ajudar aqueles que não têm aquela capacidade, porque nem todo mundo tem a mesma capacidade. Você pode ser muito inteligente, não ser médico, pode ser muito inteligente, não ser financista, pode ser muito inteligente, não ser um grande industrial. Cada pessoa vai usar a sua inteligência de uma maneira. Por isso que essa riqueza tem que ser distribuída, porque todos têm que ter acesso. Bom, vamos continuar. Apesar da Igreja Imperial ter aderido à riqueza, é possível identificar dentre os pais da Igreja ensinamentos críticos em relação a isso. Por exemplo, Basílio o Grande, ele entendia que a origem da riqueza é a natureza, que foi dotada com capacidade regenerativa a fim de ser desfrutada por todos os seres vivos. Se alguém reivindicasse bens ou partes da terra como seus, seria roubo, porque excluiria os outros, especialmente os pobres. Eu entendo a filosofia do que ele falou, mas vamos contextualizar historicamente. Esse cara está falando isso aí no início da Idade Média, ou até na Idade Antiga ainda, que ele era um pai da igreja. Hoje nós temos muito mais riquezas, nós caminhamos muito, mas essas riquezas elas começaram a ficar na mão de poucos, né? E ele entende que parte daquilo, não só da parte da terra, mas de tudo que é possível fazer no mundo atualmente, inclusive incluindo a tecnologia. Se você fica só para você, é roubo dos outros, porque na realidade o que você descobriu com a sua inteligência não passa a ser seu só porque você descobriu ou soube manipular, né? Você é aquela questão da diversidade, você é diverso do outro, você é mais inteligente, mais capaz que o outro, o que não te dá direito de se apropriar daquilo que poderia ser dele também. Então tem que haver uma ética que haja essa distribuição independente de alguns serem mais espertos, ou mais inteligentes, ou mais capacitados. Até mesmo a sua capacidade é uma riqueza da natureza, né? E você descobriu algo que é de todos. Ficou para si porque quis, mas é de todos, é. Muito bem. Ambrósio de Milão questionou o conceito romano de propriedade privada como um direito absoluto. Mais uma vez eu vou dizer que a propriedade privada, nos moldes que nós temos hoje, não é apenas a questão da terra. Propriedade privada pode ser o que você tem de capital de uma empresa. Quando você tem uma empresa, você coloca alguém para trabalhar para você, você detém a propriedade daquilo e os outros trabalham para você. Eles são forças de trabalho e não são donos daquilo. Então, existem várias coisas que são apropriadas privadamente. Não estou entrando em juízo de valor de certo e errado. Estou apenas definindo o que é propriedade privada. A propriedade privada, você pode ter uma propriedade privada pequena, uma casinha pequena e um comércio logo embaixo da sua casinha ali. Aquilo ali é propriedade privada. Você tem que dividir aquilo com alguém, ninguém disse isso, tá? Mas o Ambrósio de Milão entendia que a propriedade privada era um conceito
não deveria ser um conceito absoluto. Ele considerava uma violação da justiça contra as leis inerentes da natureza, porque a natureza, quando você nasceu, tudo estava à sua disposição. Dependia de você que ir lá e pegar. Tá. A sociedade mudou muito, né? Tem que ter uma gerência disso aí. E o que seria gerência disso aí? Seria uma ética social em que o Estado trabalharia para não deixar que uns tirassem a capacidade de ter algum tipo de propriedade privada de outros, ou que houvesse uma distribuição. Então, essa visão aqui encabeça uma ética de uns não terem mais do que outros, ou uns terem só para si. É o que o Ambrósio de Milão queria. Era um pai da igreja. O João Crisóstomo classificou como roubo a falta de vontade dos ricos de compartilhar a sua riqueza, uma vez que a riqueza teria um propósito social. Sim, nós até falamos sobre isso no início. O que existe de riqueza, a riqueza é tudo que existe que está à nossa disposição. E mais aquilo que nós não sabemos que existe, vamos descobrir, e mais a capacidade que nós adquirimos de manipular aquilo e transformar aquilo em bens para nós. Tudo isso é riqueza. Agora, a riqueza, ela tem um propósito que deve satisfazer a todos. E essa deveria ser a ética humana, tá bom? Continuando, na Idade Média, Tomás de Aquino entendeu que a usura era uma violação da lei natural. Para ele, o dinheiro era essencialmente um meio de troca. Hoje em dia, o dinheiro é um meio de acumulação, né? Então, o que ele chamava de usura? Né? Por exemplo, emprestá-lo para obter lucro e assim gerar mais dinheiro seria trair o seu propósito na lei natural, né? Porque isso seria usura, né? A usura seria você ter dinheiro, emprestar para alguém caminhar e cobrar uns juros. Quer dizer, você estaria produzindo dinheiro com o dinheiro, gerando uma riqueza acumulativa em detrimento do trabalho de terceiro. Então, o trabalho do terceiro, para pagar os juros para você, além do dinheiro que você teria emprestado, seria acumulado ao capital de quem emprestou. E ele chamou isso de usura. Diz ele: tomar usura por dinheiro emprestado é injusto em si mesmo, porque é vender o que não existe. Exatamente, o dinheiro ele é um meio de troca. Se ele não está trocando nada, ele não teria um valor em si. Então, você estaria vendendo uma parte do seu capital, quer dizer, você estaria vendendo o uso do seu capital. Mesmo que ele lhe fosse devolvido depois, ele viria com a parte de pagamento de uso do capital, ou seja, o tempo que ficou, né, que é o chamado juro. E vender o que não existe, e isso evidentemente leva à desigualdade, o que é contrário à justiça. Então você vê que na base da sociedade, dos princípios da igreja, nós temos a ética de como uns não acumular mais do que o outro. Claro que apareceria sempre um juros ou alguma coisa assim na nossa sociedade, mas nós poderíamos fazer a opção de não fazê-lo, né? Como que seria essa economia, eu sinceramente não sei. Vamos continuar. Na Reforma Protestante, Martim Lutero, em seu sermão sobre a usura, em uma explicação sobre o sétimo mandamento, condena as práticas financeiras dos comerciantes e banqueiros de sua época ao classificar como idolatria o mamonismo, amor ao dinheiro, Deus Mamon, quer dizer, o dinheiro seria Mamon, seria um Deus Mamon, e qualificar o lucro excessivo obtido por meio dos juros altos como roubo e pecado. Bom, aí já entrou a palavra pecado. Aí você saiu da ética e já começou a falar ser a favor de Deus, contra Deus, ofender a Deus, que para mim é um dos maiores problemas da religião. Mas tem gente que só entende as coisas dessa forma, né? Critica aqueles que vendem a sua mercadoria mais caro a prazo do que à vista. Rejeita a formação de monopólio, denunciando aqueles que compram todo o estoque para terem seu exclusivo poder e então poder fixar preço, elevá-lo e vendê-lo tão caro quanto queiram ou possam. Segundo Lutero, aí está um olho malicioso da ganância que se fixa na necessidade do próximo não para supri-la, mas para aproveitar-se dela e enriquecer com o prejuízo do próximo. Isso é quase que a natureza do capitalismo atual, né?
tudo é mercadoria. Quanto mais eu tiver, quanto mais faltar no mercado e eu tiver comigo, formando monopólios, mais você precisando dela, você tem que pagar a mim. Então você trabalha mais para pagar a mim, eu fico mais rico, acumulo uma parte do seu trabalho. Aqueles que assim procedem são, diz o Lutero, são ladrões, são assaltantes e agiotas públicos. Olha bem, essa ideia aqui, ela vem muito antes de Marx falar de comunismo, né? Você vê que a igreja, na sua essência, ela é comunal. Não digo comunista, mas eu digo comunal. João Calvino, que entendia que a cobrança de juros poderia ser justificada eticamente desde que a concessão do crédito a juros fosse para fins de produção ou comércio que servisse à vida e às necessidades da comunidade como um todo e não apenas ao interesse do lucro do credor. Isso aí já seria uma visão mais estendida do mundo que foi se modificando. Haveria uma certa justeza em você dar um ganho de capital para quem emprestasse um valor, porque ele estava concorrendo para a melhora da vida do outro e ganhando e correndo um risco, porque o outro poderia perder o capital dele, e ganhando um valor pela espera, pelo incentivo. Mas esse valor teria que ser baixo, porque ele era um valor simbólico, ele não era uma compra de algo que existisse efetivamente. Bom, Max Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, embora Max Weber tenha apontado que o calvinismo preparou o caminho para a expansão do capitalismo, e pesquisas contemporâneas mostram que Calvino estava mais próximo dos ensinamentos cristãos do que das suposições que deram origem ao capitalismo no sentido moderno. Então, o Weber estava dizendo o seguinte, que a origem do capitalismo poderia estar ali no pensamento de Calvino. Mas outras pesquisas mostraram que Calvino não tinha interesse, né? Alguém é que viu nas ideias dele uma sequência de eventos que poderia criar algo que favorecesse. Mesmo assim, não batizaria de capitalismo, né? Isso foi uma evolução que infelizmente foi assim, ou felizmente, não sei. Não sei se a gente tivesse vivido o capitalismo de uma outra forma, se a gente não prejudicasse tantas pessoas, se hoje nós teríamos correntes contrárias e correntes a favor. Bom, o último tópico aqui, os debates contemporâneos. Os debates contemporâneos estabelecem a justiça econômica como cerne da questão. Nos anos 2000, o Conselho Mundial das Igrejas elaborou uma visão crítica sobre os processos desencadeados pela globalização neoliberal e sua noção de desenvolvimento. Afirmou que era necessária uma abordagem alternativa que permitisse expressar desenvolvimento e economia em relação à vocação comum de viver em justa relação com o próximo, com a terra e com Deus. O documento A Fé Cristã e a Economia Mundial Hoje, de 1992, e o processo AGAPE, buscaram resgatar os princípios essenciais da fé cristã, né, aplicando-os ao contexto atual, a fim de afirmar que o propósito de qualquer sistema econômico é servir a comunidade humana e não o contrário, a comunidade humana servir a um sistema econômico, que é o que acontece atualmente, em todos e vários setores. Hein? Após a crise de 2006, os organismos nacionais e internacionais das igrejas passaram a estudar e a debater as novas configurações do capitalismo global e neoliberal, e suas consequências não só para a humanidade, mas também para o meio ambiente, que o meio ambiente também é sacrificado, né? Bom, a Federação Luterana Mundial se referiu ao processo de globalização neoliberal como idolatria e falsa ideologia, que eleva à exclusão sistemática dos que não possuem bens, à destruição da diversidade cultural, ao desmantelamento de democracias frágeis e à destruição da terra. Vocês veem que essa Federação Luterana chegou a uma conclusão, e ela parece que é de fé protestante, né? Ela é de fé protestante, mas essa colocação, esse estudo, ela serve para qualquer estudo, mesmo que seja apenas humanista, não seja religioso, né? O individualismo, a competição e o abuso da natureza, que caracteriza o sistema capitalista globalizado neoliberal, se chocam com os valores religiosos alicerçados no princípio da coletividade, da solidariedade e da responsabilidade ecológica. Olha bem,
ela está dando o parecer dela de acordo com a religião. Ela é uma teóloga e ela professa uma religião, independente de não ser a sua. Nós estamos falando aqui de pobreza, riqueza e religião, e religiosidade, né? Então, olha bem, pelo lado da religião, ela está dizendo o individualismo, a competição, o abuso da natureza que caracteriza o sistema capitalista globalizado neoliberal se chocam com os valores religiosos alicerçados no princípio da coletividade. Então, olha bem, são valores religiosos, da coletividade, da solidariedade e da responsabilidade ecológica. O acúmulo desenfreado produzido pela lógica do mercado e pela economia financista e extrativista não se sustenta frente a uma realidade de aumento de pobreza e desequilíbrio no meio ambiente. Enquanto houver pobres e fome neste mundo, não há riqueza justificável e a avareza será sempre uma justiça injusta e cínica. Olha só, numa riqueza justificável, eu diria riqueza particular, porque eu comecei esse podcast aqui falando da riqueza que existe. O que ela está falando é você se apropriar da riqueza que existe em detrimento de outros, com individualismo, e partir para a competição e o abuso contra a natureza. Bom, eu vou terminar o podcast aqui, porque ele já ficou grande. Agradeço a sua atenção, espero que esse tema seja interessante para você e para os outros. Passos para frente como um modo de reflexão. Muito obrigado. Nós voltamos a qualquer momento com outro podcast do programa Pontuando, com um assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.